Graça e paz, povo de Deus, bom dia, que eu seja louvado em mais um despertar rico, divino e poderoso do qual o Senhor nos confiou, qual o Senhor nos entregou. Possamos reconhecer que só Deus pode liberar esse presente para nós. Mais um milagre divino, mais uma oportunidade. Graça e paz, povo de Deus! Aleluia! Mais uma oportunidade de estarmos aqui. Você possa reconhecer que não há presente maior do que você estar vivo, que não há presença maior do que a presença do Filho, Cristo Jesus, sobre a tua vida. E é algo que eu guardo comigo, que um dia Deus ministrou no meu coração para me colocar numa canção que eu escrevi, que é muito fácil você falar que Deus sabe de tudo, ao invés de permitir que Ele seja o teu tudo. Então que nessa quinta-feira, após o teu acordar, tua primeira hora do dia, você possa reconhecer quem te acordou, você possa agradecer quem te colocou de pé, você possa engrandecer o nome sobre todos os nomes, que é por Ele que estamos aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, vai nos dizer que a forma e o modo do qual não fomos consumidos, aleluia, é através da bondade e da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E é por Ele, e é através dele que estamos aqui. Então que possamos reconhecer essa grandeza que há em Cristo Jesus, aleluia, que é Ele que nos colocou de pé. E se estamos de pé, é graças a Deus. É muito hábito, é mania às vezes de pessoas falar graças a Deus, mas procure viver uma comunhão com Deus e nesse dia permita que Ele seja o teu tudo. Mas não só de palavra, mas em ações, em práticas, em comportamento, para que você viva na fé e tenha uma experiência pela fé e através da fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas têm fé em muitas coisas, mas o verdadeiro autor e consumador da fé é Cristo Jesus, o único que no primeiro dia, aleluia, foi crucificado, foi para a cruz e foi morto. E no segundo dia houve um silêncio, e no terceiro dia ele ressuscitou. Não existe nenhum outro fato igual ou parecido com esse, a não ser esse fato de Cristo Jesus. Porque em João 3,16 a palavra vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho para morrer por mim e por você. Então eu não sei qual que é a sua fé, às vezes eu estou falando com pessoas que ainda não estão afirmadas com Jesus, às vezes só fala de Jesus da boca para fora. Isso é muito fácil, isso a maioria anda assim, a maioria vai dizer que Deus é bom, a maioria vai falar que Deus é perfeito, mas eu preciso te falar algo, aleluia, em nome de Jesus, você falando ou não falando, Deus é, aleluia, Deus Ele é, não precisamos falar porque Ele é, só precisamos testificar e continuar a nossa adoração a Ele em tudo que fomos fazer, para que possamos reconhecer nosso verdadeiro sentido aqui nessa terra, que é para glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Então permita que Deus seja o teu tudo, não só nesse dia, mas por todos os outros dias. A vida com Jesus exige um esforço, uma vida de prática, uma vida de obediência, uma vida de renúncia, para você ver a glória de Deus sobre a tua vida, para você ver situações que às vezes você vem trazendo, levando desde lá de trás, e essas situações não se resolvem, aleluia, e você acha que com o tempo passa, mas com o tempo piora, enquanto você não entregar na mão de quem resolve, enquanto você não lançar sobre os pés de Jesus, você vai andar camuflado, você vai tentar andar escondendo coisas que tem que na verdade ser resolvida, aleluia, e um problema se resolve, um problema não se foge, amém? Então que você tenha essa convicção, nada aqui nessa terra fica sem resolver, coisas não se resolvem por causa de nós mesmos, por não querer uma comunhão com Deus. Porque pessoas só querem se aproximar de Deus para pedir, para ter, me dá. Isso é fácil. E da maioria das vezes Deus não deixa de atender os seus, Ele não deixa de atender um pedido de socorro, de uma alma que grita. Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe o que eu e você necessita. Às vezes você está pedindo coisas que você nem precisa, você fica choramingando, por isso aí acaba virando um murmurador. E o maior pecado da história da humanidade na Bíblia foi a murmuração do povo lá no deserto, lá no Egito. O que era para ser 40 dias sob o comando de Moisés, durou 40 anos. E aquele povo tinha de tudo. Tinha comida, tinha água, tinha um líder espiritual
fora do comum, Moisés, e mesmo assim eles reclamavam. E o próprio Deus diz, por causa disso, o que era para ser 40 dias eu vou castigar vocês, e cada dia vai equivaler a 1 ano. E o que era para ser poucos dias foi em muitos anos. Então percebe-se quando a gente entra numa fase de reclamação, as coisas na nossa vida não vai adiantar, vai atrasar. Então que você seja uma pessoa sábia, entregue na mão de Deus e seja engrandecedor do nome de Jesus e não murmurador. Amém? Que Deus te abençoe, ótimo dia, ótima quinta-feira, que o Senhor te conduza